Bom dia, meus alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor. Chegamos na sexta-feira, isso mesmo, quer dizer que sextou! Quem é que não gosta da sexta-feira, hein? Todo mundo gosta da sexta, por causa que tem cheirinho de final de semana, isso mesmo. Bom, hoje, 21 de maio de 2021, vamos fazer a nossa correção das atividades no livro de ciências. Então, livro de ciências em mãos, vamos lá? Livro de ciências, coloca na página 82. Nós vamos fazer a correção da página 82 até 84. Número 1. Quais são os principais componentes do solo? Então, nós estamos trabalhando aí o solo, né? O solo é o chão que nós pisamos, tá? Quais são os componentes que contém nele? Nós temos aqui os componentes que são os 4 principais componentes aí do solo, que é a areia, argila, calcário e humus, tá? Então, esses são os principais componentes que tem que ter no solo, que nós encontramos no solo. Bom, vamos escrever aqui então: areia, argila, calcário e humus. Esses são os principais componentes que tem que ter no solo. Número 2. Como os solos são classificados? Os solos são classificados como? Nós já temos até aqui a resposta, ó. Nós temos o solo umífero, o solo calcário, o solo arenoso e o solo argiloso. Então, são esses 4 aqui. Então, vamos colocar aqui: solo umífero, solo calcário, solo arenoso e solo argiloso. São esses 4 solos que nós temos, tá? E eles são classificados desta forma: solo umífero, porque contém humus; solo calcário, porque contém calcário; solo arenoso, contém areia; e solo argiloso, contém argila. Bom, número 3. Ligue corretamente. Solo umífero. O que é o solo umífero? Qual dessas 4 componentes, qual dessas 4 características aqui classifica o solo umífero? Vamos ver lá no texto. De acordo com o texto, solo umífero contém muito humus, tá? Então, vamos ligar no contém muito humus. Aqui, esse daqui. Isso, contém muito humus. E solo calcário? O que caracteriza um solo calcário? Neste solo, o componente principal é o calcário, muito utilizado em construções. Vamos ver lá. Olha aqui o quadradinho que está falando sobre o solo calcário. O componente principal é o calcário, muito utilizado em construções. Então, vamos ligar o calcário aqui, o solo calcário. Solo arenoso. A característica do solo arenoso, ele não acumula muita água.
Vamos ligar aqui, ó, solo arenoso não acumula muita água. E sobrou quem? Sobrou o solo argiloso. Vamos ver o que é o solo argiloso. Esse tipo de solo forma terrenos úmidos por reter muita água. Então, vamos ligar aqui. Retém muita água. E aí? Está correto com o de vocês? Número 4. Como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo? Como é que eles, né, acabam ajudando aí na formação do solo? Bom, cada um escreveu aí da sua forma a sua explicação. Como a água, o vento e o calor do sol interferem na formação do solo. Então, se chove muito, a chuva, né, vai provocar o quê? Um desgaste nas rochas. Se venta muito, o vento também vai provocar um desgaste nas rochas. Se o sol está muito quente, também vai provocar um desgaste nas rochas. Essas rochas, elas são fragmentadas e formam o solo. Bom, a professora vai escrever aqui, mas pode ser que o que você escreveu não vai ser igualzinho da professora, tá bom? Mas a professora explicou aqui, né, a maneira como é essa interferência aí desses componentes, da água, do vento e do calor do sol, acabam contribuindo para a formação do solo. Então, vou colocar desta forma. Esses fatores podem provocar o desgaste Peraí, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Isso. Agora sim, tá? Esses fatores podem provocar o desgaste das rochas que se fragmentam contribuindo para a formação do solo. Isto. Então, ficou desta forma, tá? Através aí da ação da água, do vento e do calor do sol, acaba provocando o desgaste das rochas e elas acabam se fragmentando aí e contribuindo para a formação de vários solos, né? Como o solo mífero, calcário, o solo arenoso e o solo argiloso. Vamos para a próxima página, página 83. Sublinhe de vermelho as alternativas falsas. A. As queimadas ajudam a melhorar a qualidade do solo. Errado, né? Então, nós já trabalhamos isso, né? Que as queimadas só prejudicam o quê? O solo. Né? Se há uma queimada naquele lugar, o solo ele se torna infértil, né? Você vai plantar lá naquele solo, nem vai nascer nenhuma plantinha, né? Por quê? Porque ele perdeu os nutrientes com as queimadas, tá? Então, sublinhe de vermelho a letra A. Letra A, vermelho. Então, a letra A aqui. Vermelho, tá? Encontramos na superfície terrestre diversos tipos de solo? Sim,
né? Há vários tipos de solo. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Não vai sublinhar por quê? Porque está pedindo para sublinhar a falsa, tá? Letra C. Na superfície terrestre, existem apenas 2 tipos de solo. Nós já vimos que temos 4 tipos de solo, tá? Então, não é só 2. É uma alternativa errada. Sublinhar de vermelho. O solo é formado por pedaços de rochas e restos de plantas e animais? Sim. Tá? Nós já vimos isso, né? Que o solo, ele é formado por pedacinhos de rochas, restos de plantas, tá? Então, todas as plantas, né, que com o vento caem, né, as folhas caem no chão, as sementes, tá? Tudo contribui aí para a formação do solo. E animais, esses animais são animais, né, que já estão no processo de decomposição, tá bom? Então, esses animais mortos, eles também acabam contribuindo aí com um nutriente para o solo. Então, não vamos sublinhar. 6. Observa as imagens. Nós temos aqui 3 tipos de solo: solo mífero, solo arenoso e solo argiloso. Agora responda: qual desses solos é mais utilizado na agricultura? Por quê? Agricultura se refere a quê? Agricultura se refere às plantas, isso mesmo, às plantações. E o solo apropriado para as plantações é o solo umífero. E é considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para as plantas e permeável, absorve bem a água, é também conhecido como terra preta. Então, esse solo umífero é o solo ideal para as plantações. Vamos escrever aqui, então, o solo umífero. O solo umífero é o mais utilizado para o desenvolvimento das plantas, sendo cultivado na agricultura. Então, solo umífero é o mais indicado aí para o plantio, tá? Ah, professora, quer dizer que nos outros solos, se eu plantar, não vai nascer? Provavelmente não vai nascer, né, como nascerá no solo umífero, tá? Então, pode ser que nasça uma plantinha, mas pode ser que ela não se desenvolva, certinho? Número 7. Use as palavras do quadro para completar o texto a seguir. Então, nós temos aqui restos de animais, sólida, pedaços de rocha, plantamos, grãos de areia. O solo é uma superfície sólida, tá? Então, o solo é uma superfície sólida. Onde pisamos, né? Porque se ele não for sólido, a gente vai afundar nele, né? Então, onde pisamos, a gente só pisa no solo? Não, nós também plantamos no solo, tá? Então, o solo não serve só para pisar, mas também para plantar. Então, nós também plantamos. E construímos. O que nós podemos construir no solo? Opa, várias coisas. Nós podemos construir casas, né? Moradias, isso mesmo. Mas, ponto final aqui, tá bom?
Na outra frase, ele é formado por matérias como? Qual é a matéria que utilizamos aí na formação do solo? Pedaços de rochas, grãos de areia, argila, já está escrito aí argila, restos de animais e restos de vegetais, já está escrito aí também, porque a professora apagou aqui, tá? Então, para a formação do solo, utilizamos esses elementos aqui: pedaços de rocha, grãos de areia, argila, restos de animais e restos de vegetais. Próxima página, 84. Escreva nos retângulos os tipos de rocha de acordo com as informações dadas. Letra A. Sofreram modificações por causa da temperatura e pressão. Qual tipo de rocha que tem essas características aqui? É a rocha metamórficas. Olha só, aqui embaixo está informando, ó. São as que sofreram modificação na sua estrutura em decorrência de altas pressões ou temperaturas. Vamos escrever rochas metamórficas. Bom, letra B. São formadas pelo magma dos vulcões. Então, na primeira rocha aí nós temos, ó, falando aí dos vulcões, ó, são as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, são formadas pelo magma solidificado abaixo da crosta terrestre ou pela lava expelida por vulcões. Rochas magmáticas. E a última, letra C, formam-se pela sedimentação de outras rochas e materiais orgânicos. São as rochas sedimentares. São formadas por meio de sedimentação de partículas de outras rochas existentes e de materiais orgânicos. Rochas sedimentares. Certinho? Isto. Observe a imagem. Agora responda. Então, é de acordo com essa imagem aqui que nós vamos responder. Você conseguiu identificar componentes do solo na ilustração? Quais são os componentes que tem aqui no solo? Nós temos aqui, sim. Quais? Sim. Primeiro componente aqui de azul, ó, água, tá? Então, esse componente aí simboliza a água. Esse componente aqui amarelo aqui, ó, é o solo, tá? Esse solo aqui é a areia. Areia, isto. Areia. E aqui nós temos aqui, ó, as rochas, tá? Rochas. Então, são esses os componentes aí que estão no solo. A água, a areia e rochas. Vou colocar o E aqui. Quais seres vivos podemos perceber na ilustração ao lado? Quais são os seres vivos que tem aqui? Seres vivos são seres que têm vida, tá?
Então, que nasce, que cresce, que reproduz, que envelhece, que morre. Então, nós temos aqui, ó, o quê? As folhinhas aqui. Essas folhas aqui nós chamamos de plantas. Então, vamos escrever plantas. Podemos perceber as plantas. O que mais? Só tem plantas. Aqui nós temos um galho, né? Esse galho aqui também se refere à planta. Aqui nós temos uma minhoca. Minhoca é outro ser vivo. Aqui nós temos o que, gente? O que é isso daqui? Formiga, tá? É formiga. Parece com aranha, mas é formiga, tá bom? E esse bichinho aqui nós chamamos de tatuzinhos, tá? E tatuzinhos. É o nome dele. Então, esses são os seres vivos que temos aí nesta imagem, tá? Plantas, minhoca, formiga e tatuzinhos. Número 10. Complete o quadro com os problemas de cada elemento que cada elemento causa ao solo. Agrotóxico. O que o agrotóxico pode causar no solo? Aqui nós temos uma parte falando um pouquinho do agrotóxico, tá? Então, olha só. Aqui está informando. Durante a plantação, alguns agricultores utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar pragas. Mas, infelizmente, essas substâncias podem ser prejudiciais ao solo e ao próprio ser humano, tá? Por quê? Porque agrotóxico é um tipo de veneno, tá? Então, aqui no agrotóxico, eu vou colocar assim: contamina o solo com produtos químicos. Porque é um produto químico, tá? Que ele utiliza ali, né, na sua plantação para matar a praga, mas esse produto químico acaba o quê? Contaminando também o solo. Então, contamina o solo com produtos químicos. Professora, eu coloquei veneno, tá certo? Tá certo também, tá bom? Aí eu coloquei só que contamina o solo, também está correto. Erosão. O que a erosão pode causar no nosso solo? A erosão, ela provoca a perda de nutrientes do solo, tá? Além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil. Então, a erosão, né, é um desgaste ali que ocorre no solo, são os buracos, né, que a gente vê aí nas estradas, nas ruas, tá? Devido à ação do vento, da água e também do homem. Vou colocar desta forma: tira os nutrientes do solo e destrói as plantas. Ocorrendo um desgaste no solo. Então, ele tira os nutrientes do solo e destrói as plantas, ocorrendo um desgaste aí no solo. Isso. Lixo. O que o lixo causa no solo? Então, bem aqui na poluição, né, do solo, está falando aí do lixo, tá? Então, a transformação ou decomposição do lixo é uma das grandes formas de contaminação do solo. Por quê?
Porque o lixo, ele produz o chorume. Esse chorume aqui é um líquido produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele penetra no solo e o contamina. Então, contamina o solo com o chorume e substâncias tóxicas. Isso. Bom, terminamos aqui a nossa correção no livro de ciência das atividades sobre o solo. Façam a correção direitinho, tá bom? E vamos para o nosso próximo conteúdo, que é o lixo. Nós já sabemos aí, né, que o lixo contamina o solo. Vamos estudar mais um pouquinho aí sobre o lixo.